Amém, irmãos? Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta. Nós estamos na série Padrões Divinos. Toda quarta e sexta nós estamos com palavras segmentadas, tá certo? E nós, no início, eu sempre tomo uma pincelada dos assuntos que nós falamos, né? No início desta série, nós falamos sobre a luta do ser humano com a carne, né? A carne e o espírito, quando a nossa carne não se converte e nós sempre estaremos nessa guerra constante. Mas para que nós possamos vencer essa carne, nós precisamos estar com os nossos alicerces baseados em Jesus. E um desses alicerces que nós identificamos, conversamos, pontuamos, foi sobre a oração, que fala em Mateus 6:9, Lucas 6:12, enfim, né? Uma das principais bases da nossa vida cristã, dos padrões divinos, é uma vida de oração. Não uma oração de vãs repetições, não. São orações que vêm da alma, do coração, a oração verdadeira, aquela oração que você se desnuda. E aí, na sequência dessas palavras, depois nós falamos sobre, na terceira vez, falamos sobre quebrantamento e arrependimento. E nós vemos a diferença sobre isso, sobre o quebrantamento, sobre o arrependimento, enfim. E chegamos à conclusão que remorso é uma inquietação, abatimento da consciência. E não é isso que o Senhor busca de nós. O que Ele busca de nós? Um verdadeiro quebrantamento, certo? Um verdadeiro quebrantamento e arrependimento. O que é o arrependimento? É a negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. O que é? A pessoa não vive mais na prática do pecado. Depois disso, nós tivemos um culto voltado para adoração. E nós falamos sobre a falsa adoração e nós falamos também sobre a verdadeira adoração, que ela está atrelada com o princípio da oração. Depois vem o quebrantamento, o arrependimento e na sequência nós estamos prontos para adorar. E para adorar a Deus existem várias formas de adorá-lo. Não é somente levantando as mãos. Essas são as manifestações. Quando você canta, você louva, você levanta as mãos, são manifestações de adoração. Mas o Senhor fala que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício vivo de louvor. O nosso corpo como sacrifício de louvor, a nossa vida, a forma que nós conduzimos a nossa vida é uma forma de adorar a Deus também. Falamos sobre isso. E hoje nós estaremos pontuando sobre o subtema que está atrelado aos padrões divinos, que é propósito. Porque não adianta você orar, não adianta você se quebrantar, se arrepender, tudo maravilhoso, adorar, só que todo esse caminho seu tem que haver um propósito. Não tem como ter uma vida cristã sem propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito, as motos adoram passar na minha rua, irmãos, é incrível. Aleluia! Quando nós somos tomados e entendemos o nosso real propósito nessa terra, poxa, eu vim com um propósito para esta terra. Tudo muda na sua vida. Quando você entende que independente da circunstância, você tem um alvo a ser atingido. Você tem um alvo a alcançar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. A paz do Senhor, quem está chegando. 2 Coríntios, no capítulo 5,
2 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios. Nossa, tô com dificuldade de achar isso mesmo. Opa, acho que tô achando agora, hein? Nossa, nunca aconteceu isso não. Aqui, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20. Talvez quem já me acompanha já viu eu lendo esse versículo, mas não tem como não ler esse versículo diante desse tema propósito. No versículo 5, 20 de 2 Coríntios está escrito assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não tem como eu ter uma vida de propósito se eu não estiver reconciliado com Deus. Estar reconciliado com Deus é você também estar reconciliado com o seu semelhante, com o seu próximo. Então a palavra está dizendo desta maneira: portanto, se alguém está em Cristo, no versículo 17, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisas novas são essas? É o propósito que Deus tem para você. Essas coisas novas que outrora não passava pela sua cabeça. Situações na presença de Deus, que Deus começa a usar você, que Deus começa a ter o seu particular com você, que não passava porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isso está relacionado ao teu propósito. O propósito que você tinha há 10 anos atrás não é o mesmo que você tem hoje. Quando amadurecemos na presença do Senhor, o propósito que talvez você não sabia qual que era o seu propósito nessa terra, quando você era jovem. Quantas vezes quando estamos na situação de sermos jovenzinhos, nós ficamos pensando, por que que eu nasci? Será que a terra é assim? Nasce, morre, levanta, vai e vai com aquela correria, aquela vida, parece que é uma vida sem sentido. Mas quando a pessoa ela está nessa situação, ela não encontrou o seu real propósito. E na verdade nós somos chamados para encontrar o nosso real propósito. E esse propósito nós só iremos encontrar na presença do Senhor. Embora pareça que nada está acontecendo, quando vamos nos aproximando do Senhor, o Senhor vai abrindo a nossa visão espiritual. A palavra de Deus diz, quando você abre essa palavra, quando você está lendo essa mensagem, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ser embaixador de Cristo é você levar o reino de Cristo aonde você for. E para você levar o reino de Cristo aonde você for, é uma vida de propósito. Eu e você que está aqui, só conseguiremos fazer a diferença aonde nós estivermos quando nós entendemos o nosso real propósito diante do Senhor. Não tem como. Se eu não saber a minha função no
reino. O propósito é qual é a minha função, qual é o meu papel social com Jesus. Qual é a minha função no reino? Que parte do corpo de Cristo eu sou? Boa noite, Valdenir. Paz do Senhor. Que parte do corpo de Cristo eu faço parte? Todos nós estamos entreligados no corpo de Cristo. Mas você precisa saber para onde está caminhando. Eu preciso saber para onde eu estou caminhando. E quando nós vamos passeando pela palavra do Senhor e nos alimentando desta palavra, nós somos levados a compreender quem nós somos em Cristo. Agora abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios capítulo 9, 24 está assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Pergunta: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmãos, eu selecionei alguns versículos que foi falando ao meu coração, para que vocês viessem entender. No versículo 23, Paulo está falando assim, no 1 Coríntios, versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu tenho um propósito. O meu propósito, o meu objetivo é Cristo. Aleluia. Faço tudo com um propósito. É isso que ele está querendo dizer nesta mensagem. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O que este homem fazia? O que ele fazia? Por causa do Evangelho. Por quê? O que ele fazia? No versículo 22 está dizendo assim. No versículo 21, vou voltar só um pouquinho. No versículo 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E ele enfatiza muito claro que todo este sacrifício é em nome do propósito que ele tem diante do Senhor. E ele enfatiza que não foram todos que foram salvos. Todo esse sacrifício para de alguma forma salvar alguns. E aí ele diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Tanto eu e você, nós somos coparticipantes do Evangelho. A paz do Senhor, gratidão pela sua presença. Aleluia. Quando ele diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Sabe por quê? Muitas vezes você não responde à afronta porque você tem um propósito. Sabe por que muitas das vezes você perdoa? Porque você tem um propósito. Sabe por que muitas das vezes as pessoas tacam na tua cara: olha, você é bobo, você é boba. Porque você tem um propósito. E quando nós vamos caminhando pela palavra, nós entendemos
que Paulo não estava preocupado com nada, apenas em cumprir o seu propósito. E hoje nós estamos falando de propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu papel social no reino? Paz do Senhor Jesus. Qual é a sua parte no corpo de Cristo? Ah, mas eu não sou tão importante assim. Não existe mais importante, menos importante no corpo de Cristo. As pessoas se enganam. Quando tem o mais importante, o menos importante, todos são importantes. Vocês que me ouvem, juntamente comigo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Bem ajuntados, bem unidos. Quando as pessoas estão levantando as mãos para Jesus em suas casas, nós não estamos vendo elas, mas nós fazemos parte, somos coparticipantes deste propósito. Todos aqui, vocês foram buscar vidas. Muitos que estão aqui de manhã estão indo buscar vidas que estavam desistindo, vidas que estavam ali, na destruição. E vocês entenderam o propósito de servir a Deus. Independente de quem esteja na tela, você tem que servir a Deus. Então a palavra do Senhor está falando assim: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Você tem noção disso? Há momentos que nós devemos descer o nosso nível, até do nosso conhecimento, para entender o ritmo do outro. Infelizmente, algumas pessoas, elas não conseguem viver este propósito, esta maneira, essa visão para ganhar o próximo. Muitas das vezes querem apresentar as suas teologias, querem apresentar suas teorias, começam numa discussão frenética para alcançar visualizações, alcançar status, enfim. Mas na verdade quem está perdendo é o reino dos céus, porque a pessoa ainda não aprendeu o seu real propósito. Quando nós vemos grandes líderes entrando em discussões descabíveis e não tendo o amor ao próximo, não tendo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar com mansidão, eles não entenderam ainda o real propósito do Evangelho. Você está entendendo? A palavra do Senhor está dizendo: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu quero fazer parte disso. O apóstolo Paulo estava falando: eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do ministério de Jesus. Eu quero fazer parte. Eu não vou abrir mão do propósito que eu tenho. Eu não vou abrir a mão do alvo que eu tenho. Eu tenho um alvo. Quando você está diante de pessoas que não têm alvo, não tem discussões, não tem defesas, não tem justificativas. Muitas das vezes, nós teremos que rebaixar o nosso nível de conhecimento para tentar alcançar alguns. Não vai ser todos. Não vai ser todos que vai ser alcançados. Vai ser apenas alguns. A palavra está dizendo. E ele falou assim: para salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então, qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Amém, Tânia? Estaremos orando. Acalme o seu coração. Irmã Valdinha, esteja orando pela Tânia,
para ela acalmar o coração dela. Então a palavra do Senhor está dizendo: faço tudo isso por causa do Evangelho. Certas afrontas que você receber, seja coparticipante do Evangelho. A palavra está dizendo: corram de tal modo que alcance o prêmio. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Você que está aqui nesta noite, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito na presença do Senhor? É sério isso? Qual é o seu propósito? O seu objetivo diante do Senhor? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E qual é o seu prêmio, meu querido, minha querida? Qual é o nosso prêmio? O nosso prêmio é a coroa de glória que o Senhor vai dar para nós. Quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Nós estamos diante de um treinamento. Dia após dia você está num treinamento. Irmãos, não é fácil passar no treinamento. Tem dias que nós não queremos treinar. Tem dia que nós queremos apenas deitar, descansar, esquecer da vida. Há momentos que nós não estamos com a cabeça para nada, mas nós estamos em treinamento. Há momentos que nós não queremos perdoar o nosso próximo, mas nós estamos em treinamento. Há momentos que nós não queremos nem aproximação com ninguém, mas nós estamos em treinamento. Há momentos que nós não queremos viver o nosso propósito, mas nós estamos em treinamento. Vejamos que tudo que você quiser nessa vida, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um propósito. Uma vida sem propósito é uma vida às loucas. E Deus, Ele não vai trabalhar na vida de quem está sem objetivo, de quem está sem propósito. Deus não vai responder oração para aquele que está sem propósito na oração. Deus não vai se manifestar na vida daquela pessoa que não tem um objetivo na presença. Enche-me de poder, enche-me de unção. Aí você faz essa oração e aí depois o Senhor fala: pra quê? Pra quê? Eu vou te dar tudo isso pra quê? Se você às vezes não quer sair do lugar. Você está entendendo esse propósito? Você está entendendo? Às vezes a gente quer orar, quer jejuar, enche-me de poder, enche. Ele vai encher um vaso para quê? Se o vaso ele não quer derramar azeite. Não tem. Não tem porquê. Não tem motivo, não tem sentido, não tem objetivo. E Deus não vai trabalhar sem um objetivo. Eu quero tal coisa. Por que eu quero tal coisa? O que vai fazer de diferente na vida do outro? A palavra do Senhor está dizendo aqui: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Mas por que estão nesse treinamento rigoroso? Porque tem um objetivo. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas para obter uma coroa que logo perece. O que ele está querendo dizer? Nessa terra, as pessoas que têm um objetivo, elas alcançam aquilo que elas querem, mas elas conseguem a coroa, a corrida, e elas vencem tudo, só que é uma coroa que perece, e nós temos algo muito maior do que isso. É isso aqui que ele está querendo dizer. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você está suportando algumas coisas na sua vida, porque você tem
um objetivo. Você não está perdendo nada, não. Quando você perdoa, quando você ama o teu próximo, quando você não se dispõe diante de certas discussões, você está vencendo, porque você está no treinamento. Cada dia que passa, nós percebemos se nós vencemos ou não neste treinamento. Maria Lídia, paz do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Novamente, Paulo está falando, eu tenho um objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Por quê? Eu estou lutando contra o pecado porque eu tenho um propósito. Por que eu estou esmurrando às vezes a minha carne? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. O inimigo das nossas almas, ele vai lutar constantemente para que sejamos reprovados, principalmente daquele que leva a palavra. Ele vai querer usar alguma situação, você não prega, você não serve a Deus, alguma acusação contra a tua vida, contra a minha vida. Ele sempre estará pronto para nos acusar, para a gente ficar envergonhado. Aí a gente fala, não, eu vou parar, eu vou largar a rede, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, sabe, esse negócio todo, para que a gente perca os nossos olhos da presença de Deus, porque Ele quer tirar a nossa visão, Ele quer tirar o nosso alvo. E Ele vai, muitas das vezes, Ele não vai conseguir te atingir, às vezes, através de pessoas, mas às vezes Ele vai usar situações da sua vida para falar para você que você é muito pequeno. Você é muito pequeno para alcançar o que você quer alcançar. Você é muito inexperiente, só que ele se esqueceu de uma coisa, que nós não estamos correndo para uma corrida nossa, nós estamos correndo para a corrida, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é simples assim. Agora abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20, abra aí Gálatas, já estamos concluindo, já. Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20 está dizendo assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo aqui, o meu objetivo é outro. O meu objetivo não é mais o de antigamente. O meu objetivo, o meu propósito agora é Cristo. A minha vida agora está relacionada a Cristo. A minha vida agora não é como na vida de antigamente. Eu tinha um outro objetivo. Agora o meu objetivo é viver com Cristo. E se eu estou crucificado com Cristo, as minhas vontades hoje, elas não fazem a menor diferença, porque o que vai fazer a diferença na minha vida é a vontade de Deus. As minhas vontades hoje não têm significados para mim. Então eu estou vencendo de fé em fé e vitória em vitória neste propósito. As minhas vontades não têm mais significância.
As minhas vontades não têm mais força, porque agora eu entendi que eu tenho um propósito, eu entendi que eu tenho um objetivo, e esse objetivo é correr por essa coroa que não perece, porque eu já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, eu não sou eu mais que estou vivendo, porque se eu viver a minha vida de antes, eu não vou conseguir olhar para o meu objetivo. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. O que ele está querendo dizer? Agora eu tenho vida. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Agora abra sua Bíblia em Hebreus 12:2 para nós concluirmos essa parte e deixarmos um cadinho para o próximo culto. Aleluia, para sexta-feira. Hebreus, no capítulo 12, abra sua Bíblia. Hebreus 12. Oxi, aqui. Hebreus, onde está Hebreus? Hebreus, acho que está antes de Coríntios. Mas ultimamente eu não estou muito boa de Bíblia, não. Eu estou meio perdida, hein? Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Forte isso aqui. No versículo 2, a palavra de Deus, o versículo 12:1 está assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa palavra fala de uma corrida, não é uma caminhada. Nós sempre estamos falando de uma caminhada com Cristo, mas não é caminhada, é uma corrida. Porque no momento que nós caminhamos, nós distraímos. Então, a partir de hoje, nós temos que ter um outro comportamento, um comportamento de corrida, de corredor, na presença do Senhor. Esse comportamento de caminhada, sua caminhada com Cristo, eu mesma falo dessa forma. Vários pregadores falam sobre a caminhada com Cristo. Não! Dependendo do discípulo, vai ser que nem os discípulos na estrada de Emaús. Estavam caminhando, estavam tão distraídos que não perceberam a presença de Jesus. Talvez eles estivessem correndo. Com o seu objetivo, eles teriam percebido a presença de Jesus. Eles só perceberam a presença de Jesus no partir dos pães. E aí Jesus se retirou e não se alimentou com eles. Você encontra essa palavra lá em João. Acho que é João, é isso? Depois do capítulo 20, é isso? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar para não ficar disse ou não disse. Peraí, calma aí. Em João, depois se você quiser conferir, deixa eu ver. Ai, eu já me perdi aqui, ó.
Calma aí. Não tá em João, não. Deve estar em outra. Deixa eu ver aqui se tá em Lucas. É no finalzinho. Lucas 24. No versículo 13, depois vocês meditem. Capítulo 24, versículo 13, até o versículo 33. Depois vocês meditem. Eu não vou ler tudo, não. Já preguei aqui sobre isso. Então a nossa caminhada não é caminhada. Nós falamos a caminhada com Cristo, que não sei o que lá. Não é caminhada que nós temos uma corrida. Então nosso propósito, nosso objetivo é um propósito e objetivo de corrida. Isso independente de idade. Isso é independente de localização. Todos estamos no corpo de Cristo desta forma. Não estamos numa caminhada agora. Meu Deus, agora complicou para mim, né? Não estou numa caminhada com Cristo. Estamos em uma corrida. Com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. O nosso prêmio é Jesus. O seu prêmio é Jesus, autor e consumador da nossa fé. É muito sério isso. É muito lindo de se falar, mas difícil é de se viver. Está nesta corrida. Irmãos, nós nos cansamos. Correr cansa. Treinar cansa. Tem dia que os nossos pés estão exaustos desta terra, apenas porque nós caminhamos, nós não corremos. Às vezes aquele sol quente, você sai andando, você volta para casa, parece que você fez uma corrida, mas não, você está cansado. E o nosso propósito, o nosso objetivo é correr para vencer. Então, você que está aqui, você já entendeu que você é imagem e semelhança do Criador? Você já entendeu os passos que você tem que trilhar para alcançar os seus objetivos na presença de Deus? O reino do céu será tomado à força. Muitos estão pregando o reino das facilidades, mas eu trago uma palavra para você que não vai ser fácil. Não é fácil alcançar o reino dos céus. Apresentam para nós um reino de facilidades. Ah, Jesus perdoa tudo. Ah, Jesus aceita tudo. Tudo que é lixo, as pessoas acham que Deus aceita. E quando nós lemos a palavra do Senhor, paz do Senhor, irmã Vanessa, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos quanto Ele é santo e quanto Ele é criterioso e amoroso também. Como que é o nome? Galardoador. É difícil falar essa palavra, eu tenho dificuldade. Galardoador em perdoar. Acho que é isso. Ele sempre está pronto, mas ele não quer qualquer adoração, ele não quer qualquer oração, ele não quer qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom, Deus aceita. Não, não é assim. Não é. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, esse nome difícil, irmã Adriane, galardoador, que nome difícil, galardão, é de galardão. Nós vemos Jesus sempre pronto para nos trazer para a presença dele. Mas ele não quer de qualquer jeito. Ele não quer de qualquer maneira. Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Olha que legal, eu acabei de me tornar principal da hora. Amém. Eu acho interessante, aparece ali a mensagem. Então, qual é o seu objetivo? Somos um corpo.
Você sabe onde está a passagem? Somos um corpo, bem ajustados. Você sabe disso? Que você é o corpo de Cristo? Deixa eu procurar aqui, o computador já está... O computador já está falando tchau para mim, calma aí. Somos o corpo de Cristo, só um momento. Somos o corpo. Quem tiver dúvida que você faz parte do corpo de Cristo, você abre a tua Bíblia aí, deixa eu ver aqui onde que tá. 1 Coríntios 12, 27. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Verifica pra mim, amor, vai ser isso mesmo. 1 Coríntios 12, 27. Está assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Quando falamos do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, nós não estamos falando de placas, nomes, endereços. Nós estamos falando como um todo. Mas a nossa maior dificuldade de lidar com o corpo de Cristo, os nossos outros irmãos, é porque cada um tem uma visão. Alguns perdoam, outros não perdoam, outros se colocam na posição, outros não, outros entendem o propósito, outros não. E esse é o nosso desafio. Nós temos esse desafio de compreensão um do outro. Mas quando um sai da presença do Senhor, quem perde é o corpo. O corpo está perdendo. Quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, você, que de repente, alguém que está aqui, que de repente se afastou, você não é apenas mais um. Você não é apenas mais uma pessoa. Eu que sou humana, quando vocês entram aqui, eu vejo os nomes de vocês, não é apenas mais um. Não. Eu que sou humana, eu fico imaginando o Senhor. Por exemplo, nós tínhamos 3 moderadoras. 2 saíram, ficou a irmã Valdinha, e aí eu falei que vai ficar assim mesmo. Já orei a Deus e tá tranquilo. Elas não puderam dar continuidade devido às suas correrias, mas tá tudo bem, estamos bem, graças a Deus. Elas, né, não, porque o horário é complicado, né? Porque é um horário muito cedo. Então, mas faz falta. Não é apenas mais uma pessoa. Então, quando o reino do Senhor perde uma pessoa, nós sofremos, irmãos. Quando uma pessoa sai dos caminhos do Senhor, a igreja do Senhor enfraquece. É sério isso. O povo de Deus enfraquece. Esses escândalos que nós estamos vendo, olha como eu vou te mostrar como é verdade o que eu estou te falando. Esses escândalos que nós estamos vendo por todos os lados de pessoas que apostam, oh meu Deus, estou falando difícil. Como que é, André? Apostatam, como que é? Apostasia. Apostam da fé. Pessoas que abandonam o evangelho, começam a seguir outras ideologias. É escândalo para todos os lados. E a palavra do Senhor fala, ai de onde vêm os escândalos. Mas com esses escândalos, o povo de Deus se enfraquece. Veja que hoje nós temos dificuldade de levar o evangelho genuíno para as pessoas, porque muitos estão traumatizados. Muitos estão traumatizados. Muitos não acreditam mais. Você está entendendo? Muitos não acreditam mais.
Por quê? Porque o corpo de Cristo, a noiva, porque o povo não tem se comportado como corpo. Eu estava entrando no elevador agora há pouco. E aí uma pessoa que eu conheço da igreja, mas a gente não é da mesma igreja. Ele... Oi, tudo bem? Aí eu olhei assim, eu falei, a paz do Senhor Jesus. Aí ficou todo sem jeito e falou, a paz do Senhor. Não é o mesmo céu que nós vamos entrar? Sabe? Não queria nem pegar o elevador, ficou meio assim, né? Isso porque eu não tive problema nenhum com essa pessoa. Eu não tenho problema com essa pessoa. Mas fazer o quê? É a cabeça da pessoa, como diz o meu esposo. É a cabeça do compositor. Ele sempre fala isso. Mas você tá entendendo? Você tá entendendo de que forma que... Aí quem está de fora... Não tinham pessoas ali mais vendo, né? A pessoa que está de fora fala assim... Vai observar, uma pessoa do mundo vai observar e vai falar, é isso aí que é ser crente? Um fala paz e o outro fala tudo, oi, tudo bem? Tipo assim, não é da mesma linhagem, não é da mesma comunhão. Então assim, quem perde com isso? É a gente mesmo. E isso, cadê o fio que tava aqui? Eu deixei aqui por causa disso aqui. E com isso, quem perde é o povo de Deus. Quando ele não entende que é corpo. Ah, eu vivo a minha vida do meu jeito, do jeito que eu quiser. Põe pra carregar, por favor. Eu vivo do meu jeito, da forma que eu bem entender. Não, não é dessa forma. Ai, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Não, não é dessa maneira. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Ficamos por aqui. Amém?